Olá, seja muito bem-vindo ao NT Sul Especial. Hoje vamos falar sobre os fatos que marcaram o ano de 2018. Antes disso, feliz 2019 para você. Quero cumprimentar os meus convidados aqui no NT Sul. Darcy Bizan, nossa apresentadora, Olá. Editora executiva, tudo bem? Tudo ótimo. Desde já, um feliz ano novo para você que nos assiste, que nos acompanha aí diariamente. Maravilha. Lena Caetano, nossa repórter, contadora de histórias. Seja bem-vinda, Lena. Obrigada, Daniel. Abração, pessoal. Tudo de bom. Que um 2019 super especial e cheio de sorrisos, muita alegria, muita paz no coração, muita saúde. João Paulo Ferreira, também nosso repórter aqui do NT Sul. Seja bem-vindo, João. Feliz ano novo para vocês, para você também que acompanha o NT Sul diariamente através da TV Novo Tempo. Maravilha. Gabi, seja bem-vinda. Olá, olá a todos que estão em casa. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho, lembrar dos acontecimentos especiais de 2018 e sonhar aí e falar de metas para 2019. Isso mesmo. Gabriela Belo, né? Cumprimentei na informalidade, né? Também repórter aqui do NT Sul. Seja bem-vinda. Bom, eu quero começar o nosso bate-papo, embora vamos falar sobre alguns assuntos sérios, obviamente de uma maneira mais solta, mais descontraída, mas também falar de um assunto que é muito comum nesse comecinho de 2019, promessas de ano novo. Ah, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? O ano já começa com um problema, né? É, pois é. Uma Nunes que não foi cumprida por ti. Ixi, e agora? Ó, eu tinha prometido que eu ia fazer exercício físico. Eu acho que eu estou uns 2 anos falando que vou fazer. Eu Mas também. o Papai Noel me trouxe só a barriga na virada desse ano. Gente, Papai Noel que trouxe. Recordo, inclusive, de fazer uma reportagem sobre o dia do desafio, onde você na esteira falava. Acho que foi 2016 ou foi 2016. 2016? Lá. Ano retrasado. Tá vendo? Não, mas esse ano vai. Vai. Esse ano, eu prometo, eu me comprometo. É verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete. Mas você sabe que assim, ó, é uma meta que todo ano também. E eu começo bem, porque eu geralmente começo de férias, né? Tô cheia de energia. Verão. Vamos lá, verão. Aí vou pra praia às vezes, que a minha família mora na praia, e começo já lá. Caminhada e começo o ano fitness, mas... Eu vou aproveitar então Vai lá, João. e eu vou ser o primeiro a inaugurar as promessas então. Olha, Abrindo a lista. Ó, abrindo a lista, hein? Abrindo a lista. Eu sempre gostei de atividade física, né? E cultivo diariamente o hábito de estar na academia, de fazer as minhas corridas. Ele é Inclusive, disciplinado. tive o privilégio de participar de uma rústica com a minha coleguíssima Lena Caetano. Foi um desafio pra gente, cumprido pelos dois. uma das minhas metas cumpridas do ano. É isso aí. Isso aí. E eu coloquei como meta em 2019, estou me preparando para isso, de ganhar uma rústica esse ano. Legal, João. Ah, é Estamos na verdade. torcida. Essa é a minha meta para E 2019. esperamos contar essa história, viu? E Deus isso quiser. está registrado aqui pra gente comprar. E vai treinar Sim, até o final do inclusive ano. fazendo musculação, que é uma coisa que eu odeio, mas estamos ali, firmes e fortes. Mas as promessas do início do ano, obviamente que algumas delas terminam não sendo cumpridas, mas elas são importantes, né? Daniel, ano passado eu fiz uma reportagem e conversei com o Leopoldo Brandt sobre promessas, propósitos de ano novo, que a gente sempre faz e tudo mais. E ele falou uma coisa que para mim ficou guardado. No momento em que tu faz uma promessa, faz um propósito, pensa também, como eu vou cumprir esse propósito? Não dá só, eu vou atravessar a cidade correndo. Mas para atravessar a cidade correndo, tu tem que ter condicionamento físico, tem que ter respiração, tem que ter fôlego, tem um monte de ter uma coisa estratégia, envolvida, né? tem que ter uma estratégia. Planejamento. Então, para qualquer coisa, E assim, outra coisa que ele mencionou, não projete muita coisa. 2 objetivos, tá? Flor de especial, o que vier depois é lucro. Tangíveis, Mas, né? Não é exatamente. uma coisa inalcançável, não dá, gente. Como A diz gente não- o ditado popular, quem muito quer, nada Nada vai. tem. Verdade. Pulveriza, na verdade. Exatamente. Eu, esse ano, o João mencionou a questão da rústica, para mim foi uma grande satisfação. Era a meta não só do ano passado eu me frustrei porque eu me preparei no finalzinho, novembro por aí estourou o joelho, daí tive que parar. E esse ano, graças a Deus, eu consegui, com muita disciplina, com muito esforço. Foi judiado, mas uma satisfação tão grande a gente cumprir um objetivo. A minha meta era cumprir um percurso de uma rústica, de 3 quilômetros. Para mim, eu consegui. Meu Deus, tá maravilhoso. Agora eu quero mais. Eu fico ouvindo vocês falarem isso, parece tão difícil para todos vocês praticar um tipo de esporte, né? Isso para mim já
sempre teve incluído, então eu não acho, tem que isso, não. Natural. Natural, acontece, assim. É que alguns esportes, na verdade, né? Eu sempre gostei de prática esportiva, mas tem alguns que são mais difíceis. Para mim, corrida sempre foi um desafio. Desde de criança, de adolescente. O professor mandava dar 10 voltas na quadra, se eu dava uma, era muita coisa, o resto era caminhando. Nunca tive fôlego, sempre fui muito pesadona e nunca tive alguém para me orientar da maneira adequada. Coisa que agora, graças a Deus, eu estou tendo e eu estou me sentindo muito feliz. Então, tipo, estou resgatando aquele sonho, aquela alegria, aquela satisfação de adolescente, até de ter conquistado, fazer um percurso longo de corrida e sabendo que estou fazendo bem para mim mesmo, para a saúde também. Eu acho que eu acho que uma dica importante, né, Helena, é justamente fazer aquilo que se gosta. Por exemplo, o João. O João vai à academia, vai correr, vai fazer esteira, né? Mas quer dizer, tem que ser uma atividade que ela seja prazerosa, não só por fazer, porque senão vai fazer uma semana, no máximo, né, um mês, quem sabe. Até porque o corpo não vai entender, porque o cérebro vai estar entendendo, vivendo aquilo como uma obrigação, então não vai estar processando que aquilo ali é algo saudável, prazeroso. Eu não desisti de ser fitness. Não desisti. Eu acho assim que, olha, você coloca ali um planejamento, faz um propósito, cria uma meta, consegue chegar até um ponto e, às vezes não dá para você chegar até lá, o final não dá para ter a totalidade, mas eu acho que o importante é não desistir. Por isso, toda vez que eu dou uma paradinha, eu falo, não, eu vou retomar. Porque é por uma questão de qualidade de vida, né? Então... Recordando o que o Leopoldo mencionou com relação a isso, quando você traça essa meta e no caminho você vê que não consegue chegar lá direto, para um pouquinho, senta, reestruture seu plano de ação e siga por outro caminho, mas para chegar no mesmo objetivo. Estou no caminho certo, então. Como diria uma ex-líder brasileira, dobra a meta, viu? É o contrário, tem que rever, né? Então não vamos estipular uma meta. Brincadeiras à parte, inclusive as brincadeiras têm sido motivo de problemas aqui no Brasil. Quem também nunca tirou uma boa selfie, ou encontrou uma pessoa famosa, ou foi num lugar legal, quis tirar aquele melhor ângulo para postar nas suas redes sociais, para marcar aquele momento. Isso é muito bacana, não é? Fim de ano, inclusive, Depende. Todo mundo junta aí a família para tirar uma boa selfie, né? Mas acontece o seguinte, a internet está lotada de maluquices. São vários casos de pessoas que, inclusive, perderam a vida nessa exposição tentando tirar algumas selfies. Eu registrei aqui algumas informações de alguns casos que são tristes, inclusive. A gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa superexposição que a gente tem tido. Como, por exemplo, teve um passageiro agora há pouco tempo, e isso foi na Índia, o avião estava ali para decolar, e ele postou no Snapchat uma postagem com a palavra terrorista, resumo da ópera. O avião teve que parar, né? A polícia invadiu lá para entender, para interrogá-lo, para saber do que se tratava aquilo, né? Fez uma postagem que se tratava de terrorismo. Mais um caso aqui. Teve um casal de blogueiros, recentemente, foi no fim de 2018, na Califórnia, ao tentar tirar uma selfie, caiu num penhasco. E por aí vai. A gente tem N situações. Por exemplo, teve um adolescente também em São Paulo, foi agora, no finzinho do ano, foi fazer uma selfie com a arma de um policial, terminou ele mesmo, né, cometendo, vamos dizer assim, um suicídio, né, acidental. Meus amigos, qual que é o limite da selfie? Pois é. Está muito sem limite. A irresponsabilidade, a pessoa não mede mais, né? Da selfie, dos registros de tudo. A gente começou por selfie, mas... É só a ponta do iceberg. Meu pai. A verdade é que está muito desmedido tudo, pessoal. Tem muita gente sem noção. Às vezes a gente que vai cobrir no dia a dia a questão de jornalismo, tu tá diante de uma desgraça e as pessoas estão ali. Querendo tirar selfie. Né? Tirar foto, tirar selfie. Me impressionou muito na época do incêndio da Boate Kiss. As pessoas que passavam lá, que iam lá, que lá virou ponto turístico, na verdade, as pessoas... Aquele paredão de fotos, uma tristeza só, uma desolação tremenda. E para as pessoas, estive aqui, rede social. Então, está muito, a meu ver, está muito desmedido. As pessoas, não sei se na ânsia de aparecer, naquela agonia de querer mostrar que eu estou aqui, eu fiz isso, eu registrei, eu vi primeiro. Está meio sem controle isso, meio sem controle. Às vezes fica até chata a internet, né? É uma discussão por tudo e por todos, cada um tem uma verdade, cada um sabe mais que o outro, é um tribunal. Mas eu acho que aí é o seguinte, o registro fotográfico hoje, ele deixou de ser apenas uma coisa para você, uma recordação,
ou algo realmente para registrar aquele momento ali. É uma prova. Exatamente. E assim, você desafiando os seus limites e muitas vezes o limite de outras coisas que tudo com o objetivo final são cliques. Seguidores. São seguidores, são compartilhamentos, são visualizações. É o status. Exatamente, isso eu acho que é um risco Receber muito atenção. complicado, né? Exatamente. E o que é muito perigoso. Cuidado ao chamar a atenção. Né? Você poderá ter. Poderá ter a atenção indesejada. Aqui no município mesmo, a causa animal, por exemplo, a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente recomenda que caso alguém veja algum tipo de abandono ou mesmo de maus tratos, faça vídeo, registre, para quê? Para não ganhar ali um inimigo e sim ter a prova de que aquela pessoa está cometendo um crime. Exatamente. Bom, a internet ela tem muitas facetas, ao mesmo tempo que ela pode ser muito bem utilizada, a rede social também é importante. Eu conheço muitas pessoas que se reencontraram através das redes sociais. Por outro lado, a gente tem esses casos que são tristes e aí um outro aspecto que a gente já discutiu e no último ano também muitas reportagens tratando disso, o aspecto de que as pessoas elas tentam sempre se projetar lindas, maravilhosas, gloriosas, o que é diferente da vida real. Sejamos sinceros, a gente pode estar em algum momento num local que é bacana, em boa companhia, mas não vai ser sempre assim. Nem todo mundo vai estar no reinado para sempre. É um recorte da realidade. É um recorte né? da realidade. Se criou um mundo paralelo, na verdade, né? Ontem eu ouvi alguém comentar que e assim, o pessoal se espanta muito e é raro, não tem rede social. Como você não tem rede social? Como é que você consegue viver Que sem mundo você rede... vive? Gente, e tu sabe que às vezes o meu filho tem 28 anos e às vezes a gente se depara conversando do tempo que... Eu sou do tempo que não tinha celular, sabe? Como é que vocês viviam sem celular? Como é que vocês viviam sem rede social? Entendeu? Para a geração de agora é meio complicado se imaginar. E quando tem aquela pessoa que resiste ao avanço de tudo isso, que não quer, não, eu quero ser exceção, não quero ter rede social, eu quero ser diferente, eu quero ter uma vida alternativa, porque é alternativa quem faz isso, né? Foge da regra geral, as pessoas se espantam. E, no entanto, não deveria. Né? Não deveria ser ao inverso a situação. Na verdade... A gente está num mundinho muito complicado. É verdade, os valores estão sendo trocados também, né? Muitas famílias que hoje, por exemplo, poderiam se reunir, conversar, como a gente está conversando aqui, olho no olho, sem celular todos, né? Mas a gente percebe que em todas as famílias, assim, a grande maioria, que pelo menos as que eu frequento, eu vejo assim, olha, tem hora que você olha assim, tá cada um no seu celular, não é? Um monte de gente junto e cada um no seu mundo virtual. Tá aí uma dica, né, para esse começo de 2019, né? Todo mundo tem férias, ou pelo menos uma folga aí nesse período, para, quem sabe, curtir realmente quem está perto. Deixa para o período do ano, quando realmente vai estar afastado das demais pessoas, dos seus queridos parentes ou amigos. Aí aproveita a rede social para ver todo mundo, para falar por ali, mas o prazer da companhia realmente não tem preço. E tu sabe, Daniel, que eu já ouvi várias pessoas comentarem, eu acho que até pesquisas já foram feitas, que experiências que foram feitas de pessoas que ficaram um dia, 2 dias, uma semana, um mês sem celular ou sem rede social, é uma experiência transformadora. Quer dizer, o que era para ser a vida normal das pessoas, na verdade, poxa, uma experiência de vida, né? É muito louco tudo isso, gente. É muito louco. Muito bem, falando em sentimentos e em valores, algo que aflorou em 2018, talvez não só em 2018, até mesmo antes, mas especialmente em 2018, foi um sentimento de patriotismo. Não temos como negar isso, né? Foi um ano de eleições, um ano marcado por muitos fatos, né? Mudanças nas questões eleitorais, a própria eleição do Jair Bolsonaro trouxe muitas lições, não só para o mundo político, mas para a sociedade de maneira geral. E eu gostaria de começar aqui sobre os fatos marcantes de 2018, falando sobre esse sentimento do patriotismo. Pessoas abraçando a bandeira do Brasil, obviamente que isso é meramente um gesto, né? E demonstrando de maneira mais veemente essa paixão, esse carinho pelo Brasil. Vocês percebem esse sentimento também? Inclusive nas redes sociais. Uma briga, um tribunal
Na época das campanhas, muitos amigos, muitas amizades se desfizeram ali porque o pessoal defendia muito o seu candidato. Eu confesso que utilizar as redes sociais nesse período ficou bem difícil. Qualquer opinião era... Qualquer opinião ali era discussão. Na verdade, eu fiz um comentário que a questão do sentimento de patriotismo realmente aflorou muito, mas de um partido, de um segmento. Aí eu comparei com o movimento Caras Pintadas, que tomou conta do Brasil inteiro na época do impeachment do Collor. Então, tipo assim, era um patriotismo de toda a nação. Né? Claro, agora se vê, de repente, o patriotismo da maioria da nação, já que o Bolsonaro foi eleito. Mas havia esse divisor de águas que, tipo, quem não abraçava a bandeira, quem era do outro lado, estava contra. Então, aí começou as discussões, é aí que começou, tipo, parecia que o sentimento de patriotismo era só para um lado, para o outro não. Inclusive, a gente Teve muita confusão nesse aspecto. Daqui a pouco a gente vai falar justamente sobre as paixões também suscitadas pelo próprio Jair Bolsonaro, que começou de maneira antecipada, não abertamente pedindo voto, porque a legislação eleitoral não permite isso, mas fazendo cruzadas Brasil afora, e a gente viu essas paixões sendo levantadas. Mas o que eu queria trazer aqui sobre essa crescente do patriotismo, vamos dizer assim, começando lá em 2013, com aqueles movimentos que eram da passagem, não era pelos 20 centavos, né, como a gente viu por aí. O gigante despertou. O gigante despertou. De certa maneira, teve uma mobilização política maior que a gente não viu em outros anos, ou mesmo em períodos de manifestação Brasil afora. Então, para provocá-los aqui para a nossa discussão, parece que isso veio crescendo, manifestação após manifestação, num sentimento de indignação, quem sabe, da comunidade do país, inconformismo com o que estava acontecendo, que é inegável, a corrupção, tudo isso que a gente tem visto Brasil afora. Eu acho que isso provocou o país a saída do comodismo, né, João? Você sabe, Daniel, que assim, eu sou remanescente de uma época em que eu estudei educação moral e cívica. Uhum. Nós éramos obrigados a cantar hino nacional, hino da bandeira, e querendo ou não, é uma geração diferente. Agora, eu vejo toda essa questão aflorada por um motivo. Hoje a informação ela é muito rápida. Na minha época de escola, por exemplo, não existia telefone celular. Se eu quisesse falar com alguém, eu tinha que ir na casa do cara, né? Agora, usar o orelhão. Sim, muitas vezes, colocando a fichinha ali, depois o cartão. Mas o que acontece? Esse sentimento, ele veio à tona, no meu modo de pensar, obviamente, pela questão política. Porque as coisas que talvez aconteciam antigamente, que ficavam embaixo do tapete ou que chegavam muito depois, esses casos de corrupção, de desvio, de falcatruas, hoje o acesso é muito rápido a isso. O personagem tirou uma foto ali, ou xingou alguém, ou falou alguma palavra fora da curva para alguém, tem um com o celular filmando ali, aquilo ali multiplica rapidamente. Então eu acho que essa velocidade da informação fez com que coisas que estavam adormecidas há um tempo atrás viessem à tona muito rapidamente agora. Eu acho que isso aí causou um sentimento de indignação no brasileiro. De saber que certos tipos de coisas, que determinadas coisas aconteciam, eu não estava sabendo disso. Né? Isso aí veio a crescer com o MBL em 2013, com o panelaço e com todas aquelas situações. E, no meu modo de pensar, isso foi determinante na eleição desse ano. Culminou, né? Sim. Teve o ápice na eleição. Acabou. Né? O escolhido foi o Jair Bolsonaro, mas não acredito que ele represente esse movimento. Eu acho que ele se aproveitou de uma situação, de uma frustração política de uma grande parte da nação, fez um discurso, né? Jogou para a torcida e acabou dando certo e foi eleito. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar mais sobre esse contexto do Bolsonaro, mas é muito interessante essa reflexão do João, porque, assim, por mais que ele tenha toda uma carreira, uma trajetória na política, 30 anos de vida pública, tanto que se falava antes da eleição, antes mesmo do período eleitoral, aquela ideia de que um outsider, ou seja, alguém que viesse de fora da política, provavelmente poderia chegar à eleição. Só que o Bolsonaro, por mais que ele tivesse essa linhagem política, ele não ficou rotulado com aquela pecha do político que é quase sinônimo de corrupção.
E a gente viu muitos políticos tradicionais, senadores, por exemplo, que simplesmente perderam seus mandatos. A urna puniu. Então ele conseguiu, justamente esse sentimento todo de patriotismo, conseguiu agregar isso na campanha dele. Né? A maior renovação do Congresso, inclusive, né, da história do Brasil. O que é bom e é preocupante. Daqui a pouco eu quero discutir com vocês. Pois é. Será que Nós vamos saber a partir de será que o novo é 2019? sempre melhor? Mas aí é uma outra discussão. É. Mas a renovação tão solicitada chegou, né? É verdade. Lena Caetano, diga. Vocês sabem, né, que política não é meu tema preferido. Aham. Mas como nós começamos aqui com o propósito, não é de se posicionar, nada e Exatamente. tudo mais, é da gente conversar simplesmente. Realmente, eu acho que nós estamos vivendo um novo momento. E em função do quê? Também do sentimento dos brasileiros de... Eu acho que no momento que a gente escolhe uma pessoa para nos representar, e o povo brasileiro colocou lá no poder quem estava lá, deveria honrar aquela confiança. E no momento que a gente começa que começa a ver aquela sujeirama toda sair debaixo do tapete, que a gente diz, poxa vida, quem eu coloquei lá? E aí eu acho que esse foi o motivo principal, talvez, o gancho principal, o start, para toda essa mobilização, para toda essa revolta popular, essa ânsia pelo novo, essa ânsia de transformação. Que eu acredito assim, polarizou entre dois partidos no final, claro, mas o sentimento de indignação, o sentimento de querer melhor para o Brasil, de querer que haja uma transformação é de todos, porque se a justiça aprovou e comprovou que tem sujeira debaixo do tapete... E sabe que tem um outro ponto nesse contexto todo que eu acho que contribuiu bastante até chegar nas eleições de 2018, que foi esse aperto que o brasileiro passou a ter nas suas finanças. Eu acho que a economia ela influenciou muito. Bolsa, Obviamente a corrupção ela é um sentimento que a gente já falava há muito tempo, o brasileiro percebia isso. O mensalão, por exemplo, lá em 2004 parece que não deu em nada, algumas pessoas foram presas, condenadas, mas daqui a pouco estavam na rua também, então ficou aquele sentimento de que alguma coisa precisa ser feita, né? Então depois veio surgindo Lava Jato, enfim. Mas além disso, teve o problema econômico. Aí a gente viu lá em 2013, naqueles movimentos de rua, da passagem. Quer dizer, a classe média ela começou a se sentir pressionada em mais impostos e não tendo a infraestrutura necessária. E... Falta de segurança. Exatamente. Quer dizer, para onde é que nós estamos caminhando? Mas né? é de dar raiva, né? Desculpa. Porque, poxa vida, o povo, a população, aqueles que deveriam ser beneficiados, passando dificuldade, não tem saúde, não tem segurança, não tem educação, não tem infraestrutura. E aí tu vê um cara desse que tu depositou a tua confiança, colocou lá, o cara tá milhões e milhões. E outra coisa que eu menciono também com esse pessoal que gosta de fazer coisas erradas, Que querida. querida, né? Eu acho que vivam 2, 3 vezes além do que habitualmente se vive 100, 200 anos, conseguiriam gastar tudo aquilo. Eu não consigo entender, muita ganância, muita coisa assim que eu não entendo. Às vezes eu me indigno em função disso, principalmente, e aí dá para entender esse sentimento, essa certa revolta que muitas pessoas têm de querer realmente que as coisas se transformem, que tem que ter mudança. Uhum. João, você ia argumentar antes? Não, eu vejo vocês comentarem assim, e algumas já tive a oportunidade, porque eu convivi muito tempo nesse meio político, então eu vi muita coisa acontecer. E uma renovação, ela tem que ser pesada de dois lados, né? Você tira alguém que está acostumado com a máquina pública, que tem conhecimento daquilo ali, embora faça coisas que muitas vezes desagradem, né? E acaba partindo para esse lado da corrupção. E você, do outro lado, coloca pessoas sem experiências nenhuma, como a gente... Vamos trazer isso aqui para Cachoeira do Sul. A Câmara teve uma renovação enorme aqui em Cachoeira do Sul na última eleição de vereadores. Resolveu o problema ou piorou? Vixe. É um bom Entendeu? questionamento. Nós tivemos aqui um caso que um vereador sugeriu a compra de um helicóptero e os outros 15 vereadores assinaram sem saber um documento do que estavam votando. Um absurdo. Né? Então, aí você fala, pô, até que ponto o novo realmente vai resolver? Tudo tem os dois lados. Né? Eu tenho um pouco de, embora torço... Até o momento a gente só tem promessas Sim. de uma renovação. Né? E que não são promessas de virada de ano. E eu, como brasileira, eu torço para que dê certo.
Porque independentemente de partido, de quem escolheu o quê, gente, a gente precisa acreditar que vai dar certo. E fazer a nossa parte também, né? Porque não é só o governo que faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa também como cidadãos. Voltando ainda um pouquinho daquele tópico da pressão que o brasileiro passou a sentir no seu próprio bolso, a gente teve em 2018 uma crise que foi grave, que envolveu os caminhoneiros, que fizeram uma paralisação. Todo mundo certamente vai lembrar desse fato. Eu acho que depois das eleições é um dos fatos mais marcantes do Brasil naquele ano. Vamos tirar a Copa do Mundo daí, porque a Copa do Mundo eu acho que passou batida. Né? Não, a greve mexeu com a vida de todo mundo. Exatamente. Né? A Copa do Mundo, inclusive, ficou em segundo plano. E aí o ponto que eu queria trazer é o seguinte, já projetando para 2019, há algumas movimentações e algumas teorias, isso já saiu na imprensa nacional também, de algumas movimentações de que em 2019, agora em janeiro, poderia ter outra movimentação de caminhoneiros. E aí a gente pergunta, se realmente isso ocorrer, né, para onde é que o Brasil vai correr, vai caminhar num começo de governo, tendo que mexer com reforma da Previdência e, quem sabe, uma crise nesse sentido. Tomara que não aconteça, né? A torcida é essa, mas já pensou? Não dá nem para pensar, eu não consigo nem imaginar. Eu dizer que não vejo motivação pode parecer exagero, que motivações existem, mas no momento em que está começando um novo governo, uma nova gestão, uma nova administração, já chegar de carão assim com a paralisação dessa dimensão. A principal pressão é a tabela do frete. Os caminhoneiros argumentam que essa tabela não está sendo respeitada e que ela precisa ser. E aí tem isso também. O João mexeu muito muito tempo com bastidores da política, né, com assessoria. Peço a Gabriela que nos ajude também, Helena e Darcy, nessa nossa discussão. Mas sempre que assume um novo governo, há essa, vamos dizer assim, quase imaginando as placas tectônicas, né? Há essa mexida nas estruturas e cada um vai querer buscar o seu espaço, vai testar os limites, vai buscar o seu pedaço. O Brasil é um país muito corporativo, quer dizer, o professor briga pelo dele, o caminhoneiro briga pelo dele, o jornalista, cada um quer a sua fatia do bolo. Exatamente. Então, O João não gosta de bolo. Mas sabe, Daniel, assim, eu acho assim, tudo vai depender. Se a máquina econômica do país estiver funcionando, a coisa anda. Agora, eu trocar um governo, eu particularmente, eu não sou gaúcho e acho que tem um pouco de receio dessa troca de todo o governo. Eu acho que um governo ele precisa ter continuidade. A não reeleição, eu não vejo com bons olhos. Porque, por exemplo, não fazendo partidarismo, longe disso. Acabamos de eleger um novo governador para o Rio Grande do Sul. Uma pessoa que aparentemente é qualificada, tem experiência política, só que vai pegar um estado extremamente, eu não diria nem no vermelho, no roxo. Exatamente. Então todo mundo que botou o voto nele, causou aquela expectativa, não que vai mudar, mas não é assim. Precisa ter dinheiro para Não vai girar, mudar né? em 1º de janeiro, em 2... Acredito eu, a mesma coisa que acabou de falar o Daniel, é a questão do eu no bolso. Quantos servidores com um salário Mas, Gabi, parcelado? é aí que está a questão. Queremos transformação, chega. Dia 10 de janeiro, o servidor vai estar com o salário em dia? Não vai. Entendeu? Então não é esse ou aquele. Eu acho que o sistema político é corrupto, né, acaba corrompendo os atores políticos. Só troca as marionetes. Exatamente. Mas também não acredito que, por exemplo, dia 20, dia 25 de janeiro, os caminhoneiros estourarem uma greve, porque eu acho que chover no molhado, não vai resolver, não se deu fôlego para o governo mostrar por que veio. E do ponto de vista do Estado, não sei se é essa linha que a Gabriela ia falar, mas a gente tem um problema grave aqui. Primeiro, se tinha a ideia de que já havia um encaminhamento, uma minuta para o regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, ou seja, o Estado ficaria sem pagar a dívida por um período, depois voltaria a pagar. Quer dizer, na verdade, há uma liminar em que o Estado consegue ficar sem pagar a parcela da dívida para a União. Ainda assim, não consegue pagar os salários. Então, quer dizer, se o regime de recuperação fiscal for aprovado, de imediato, o único benefício é que isso vai continuar, né, de uma maneira mais permanente. Agora, por outro lado, essa minuta não está pronta, né? Havia essa ideia vendida pelo governo Sartori, mas na prática não se concretizou, infelizmente, né? Isso foi usado também politicamente ao longo da campanha. Quer dizer, o novo governo ele vai ter que fazer toda uma negociação novamente com o governo federal, e aí tem algo que está muito claro por parte do governo federal, que é o seguinte: a exigência de que o Banrisul também seja privatizado.
Sem Banrisul na negociação, nada feito. Aí tem um problema, promessa de campanha do Eduardo Leite de que o Banrisul seria mantido. Inclusive, no final do ano, a própria FEComércio do Rio Grande do Sul se posicionou a favor da privatização do banco. Então, aí a gente vê que existe uma queda de braço aí. Exatamente. Né, Que dá um lucro estrondoso. E talvez pudesse ser melhor até aproveitado pelo Estado, né? Essa também é uma discussão que é o papel do banco, para que ele vai ser utilizado. Mas, enfim, nós vamos fazer uma rápida pausa por um intervalo. Na volta, nós vamos falar definitivamente sobre a eleição do Bolsonaro, os fatores que levaram a isso, a comunicação dele também com a sociedade, que é algo novo, mas também tem gerado alguns ruídos. Falar também sobre a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, outro fato marcante do ano de 2018. Pela primeira vez na história brasileira, isso ocorre com um ex-presidente e outros assuntos importantes já projetando este ano de 2019. Uma rápida pausa, nós já voltamos, continue com a gente. Dizem que o tempo acaba com a gente. Mas é assim que a gente acaba com o tempo. Porque não existe idade para sonhar. Já estamos de volta com o nosso NT Sul especial, hoje falando sobre assuntos marcantes de 2018 e também projetando o ano de 2019. E nosso estúdio aqui repleto dos nossos colaboradores, nossos jornalistas, apresentadores, repórteres do NT Sul. E eu já quero jogar aqui a questão para cima, né? Chutar a bola para cima. Eita. Sobre o que esperar do ano de 2019. O que esperar? Eu acho que a palavra é essa, esperar, esperança, né? Ano de governo novo, a gente não sabe o que vem pela frente, mas eu acho que o sentimento do brasileiro é esperança. É a vontade de que dê certo, de que as coisas se encaminhem para um outro lado, que seja bom para todos nós. Eu acho que foi isso que moveu uma nova pessoa na política, um novo presidente, e acho que move cada um de nós, independentemente de partido, se eu escolhi A ou B, mas esperança de que as coisas vão melhorar. E aí, meus amigos? A gente também não tem que esperar, só esperar, né? A gente também tem que Agir, fazer a nossa parte. Exatamente. Vamos agir, vamos fazer. Tem uma palavrinha que eu gosto muito que é superação, porque no meio dela, do meio para o fim, tem a palavra ação. Então, que a gente tem que cada vez mais... evidentemente que ter toda essa esperança, né? A gente depende de outras pessoas, Sim. Confiar, ter esperança, ter fé. Mas cada um fazendo a sua parte sempre. Exatamente. Né? Eu acho que cada um de nós é importante nesse processo todo para que as coisas mudem. Né? Cada um fazendo a sua parte no comportamento do dia a dia, naquela coisinha mínima. Exatamente. Então, eu acho que um ano bom, um 2019 especial, depende muito dessa esperança que a gente tem, mas também de todas as ações, de todas as atitudes e pensamentos que a gente possa ter também. A gente tem, na verdade, um país, de maneira geral, que me parece paternalista. Isso é histórico. A gente espera muito dos governos. E aí falamos um pouquinho disso no especial de Natal aqui do NT Sul e retratamos, inclusive, histórias de pessoas que fizeram a diferença. Começaram por poucas coisas, né, por ações pequenas, e mobilizaram toda uma sociedade, toda uma rede. Então, quer dizer, essa palavra ação, ela é muito importante. Obviamente que a gente tem que cobrar dos nossos governos, temos governo novo no Rio Grande do Sul, temos governo novo começando no país, mas não nos esqueçamos de que nós temos a nossa parte como cidadãos, né? A cidadania, ela realmente depende disso. Nós precisamos fazer a nossa parte, não ficar apenas esperando que o governo vai resolver todas as coisas, porque não vai, certamente. Eu acredito, Daniel, que antes de qualquer coisa de transformar, de agir, de querer um ano diferente, é parar, pensar o que teve de bom em 2018. O que eu quero continuar fazendo.
e concluir. Não dá para ter aquela meta fracassada e aí deixar ela lá quietinha e abandonar. Projeto pela metade. É, tudo pela metade, não termina nada. Não, Se reinvente. Não, nada de... O que deu certo, vamos tocar em frente. É isso aí. Por falar em tocar em frente, olha aqui, já tem uma situação econômica complicada para começar 2019. Quem sabe você está nos assistindo em casa para dizer, poxa vida, já vai trazer tanto problema no começo do ano. Mas vamos lá, são desafios que o Brasil realmente precisa vencer. A gente vai discutir aqui um pouquinho sobre isso. Uma pesquisa no finzinho de 2018 do IBGE revelou que houve um aumento da pobreza no Brasil. E a gente recebe esses dados, obviamente, com infelicidade, com tristeza. Os dados são o seguinte: em 2016, o Brasil tinha 6,6% da população na extrema pobreza. Eu já vou citar daqui a pouquinho o que isso significa na prática. No ano de 2017, esse número pulou para 7,4%. Isso vai significar na prática 15 milhões e 200 mil pessoas. Isso significa que são pessoas que não conseguem ter R$140 por mês, o que é muito pouco. Vocês já imaginaram viver com R$140 por mês? Pois essa é a realidade de quase 15 milhões de brasileiros. Então ele é um número que realmente nos assusta. E aí, como vencer esse ciclo de empobrecimento que o país vem vivenciando aí nos últimos anos? E essa é a média. Se tem gente que vive com 140, significa que tem gente com lá 300 e outros com, quando muito, R$50. E aí o que fazer? Como colocar dentro de casa arroz, feijão, leite, todos os alimentos, tantas verduras aí com preço lá em cima, como sustentar uma família. Esse é o preço, Muita né? gente desempregada. A questão econômica, por isso que sempre que se bate na tecla da economia, do ponto de vista jornalístico, inclusive, não é o assunto que mais rende acessos, cliques, vamos dizer aí, ou audiência para uma emissora de televisão e de rádio, mas se bate muito nessa tecla, justamente porque a economia, ela move absolutamente tudo, a vida das pessoas. É um tema profundamente importante. E aí os números estão demonstrando exatamente isso, o drama que o Brasil está vivenciando hoje. Então, quer dizer, ele precisa retomar, ativar sua economia, as empresas voltar a contratar, produzir mais, num momento que é complicado, de incerteza. A Darcy falou de esperança, né? Ao mesmo tempo que é de esperança, ele também é um contexto de incerteza, de guerra entre os países desenvolvidos, China e Estados Unidos. O Brasil com certeza vai ficar na parede nesse meio de campo, então temos problemas, né? O mundo passou em 2008 por uma situação financeira muito complicada. E se dizia que aqui no Brasil que isso era apenas uma marolinha, me lembro muito bem dessa palavra. Mas eu acho assim, Daniel, não tem como pensar em melhorar a economia sem que a política brasileira seja uma política mais austera. O empresário ele não vai colocar dinheiro, ninguém vai vir de fora colocar dinheiro no país, você está vendo que a coisa aqui não está legal. Se vai apostar num governo que tem aí indícios de que ele não está fazendo a coisa certa, de que está partindo para o lado da corrupção, eu acho que isso aí travou um pouco o Brasil nesses últimos anos. Porque não adianta, se não tem investimento, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem dinheiro. Quem que vai consumir? Quem tem uma estabilidade, quem tem um emprego, quem tem condição de comprar um sapato, de criar um emprego novo na empresa que está. Então, espero realmente que se oxigene, né, esse novo governo e que a economia, a roda da economia, ela volte a rodar, porque não tem outra forma de o país crescer e de sair de uma situação complicada como essa daí, é emprego. E foi um ano em que grandes empresas deixaram o país. A FINAC, por exemplo, uma baita de uma livraria com 12 unidades aqui no Brasil, simplesmente, olha, estou indo embora. Né? Nikon, então assim, a gente vê que o clima, a instabilidade, ela mexe com a vida de todo mundo. E os ricos, eles recuam e os pobres ficam mais pobres. Desculpa, Por Daniel. favor. Eu acho que tudo isso também está gerando uma questão que a gente já colocou aqui há poucos dias, a questão do surgimento de novos empreendedores pela necessidade do momento. Quer dizer, uma nova categoria que surge, que se expande cada vez mais. São os MEIs que se chama, né, os microempreendedores individuais,
que são nada mais são que os informais, aqueles que trabalham na informalidade, mas de uma maneira agora oficial, pode-se dizer assim, que garanta a eles algum direito, né? E aí, nesse aspecto, é um mercado crescente, mas em função do quê? Dessa questão da falta do emprego formal, de toda essa desestrutura, desse efeito dominó, que o João comentou agora há pouco, né? Onde uma coisa está errada, vai e acaba que... Sim. E o triste é que, no caso do MEI, obviamente que é uma excelente ferramenta, que permite a pessoa regularizar o trabalho que ela está fazendo, mas não é algo que é permanente. Ele normalmente é uma faixa ali que é baixa, tem muita gente que abre, mas aí o faturamento também é lá embaixo, justamente por todo esse contexto. Só que eu queria colocar aqui sobre a política econômica brasileira. Nos últimos anos, aliás, lá no governo Lula, a gente teve assim o governo muito empenhado em abrir novos mercados, e isso realmente funcionou. Depois houve uma desestabilização nesse sentido, o governo ficou tendo que mexer somente, mesmo no governo, na reta final do governo Lula, mexendo só com os próprios problemas, no governo Dilma nem se fala, e o país absolutamente travou as suas relações comerciais com outros países, raros foram os acordos que foram firmados, então aí está um desafio, abrir novos mercados. Só que agora nós temos um contexto de uma guerra muito mais voraz do que tivemos nos últimos anos, né? Por exemplo, a gente viu aí na última reunião do G20, uma tentativa de acordo entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos pressionando a China porque a China compre commodities agrícolas dos Estados Unidos, ou seja, isso afeta diretamente o Brasil que exporta soja para a China. Então, quer dizer, o Brasil vai encontrar um cenário que ele vai ser muito mais duro. Né, Gabriela Bello? Você é da área aí do agronegócio. O agronegócio normalmente é um setor que ele serve para a retomada da crise. Como é que você enxerga esse setor? Bom, todos os produtores rurais agora recentemente estavam apoiando o Bolsonaro. Eles têm grande esperança de que uma transformação venha aí. Você citou a questão do governo Lula, governo Dilma. Foram anos de abundância. Todos os produtores tinham oferta de crédito, muito dinheiro, disponibilidade de financiamento. Muitos investiram, só que infelizmente essa tecnologia toda, as lavouras não deram o lucro esperado. Então a grande maioria acabou se endividando. Então o resultado está aí. A gente tem menos agora, não tem praticamente nada, todos os bens estão como garantia das dívidas e as pessoas não têm mais dinheiro para investir, estão com as contas vencidas há tempos e perderam o crédito, que querendo ou não era o que vinha levando eles, tendo a possibilidade de investir nas lavouras. E aí, como produzir agora sem o crédito e também sem o dinheiro? Exatamente. São desafios aí que o Brasil tem pela frente, com certeza. Bom, para a gente finalizar esse aspecto aqui sobre política, falamos muito de política aqui hoje, né? Não tem como deixar de passar batido, né? Questão da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Darcy também estava comentando sobre esperança, a Lena, todos nós falamos, né? O brasileiro, de certa maneira, tem esse aspecto muito latente nesse ano de 2019, a esperança de que algo possa realmente melhorar. De certa maneira, isso aconteceu com o ex-presidente Lula, que era alguém que veio do chão de fábrica, teoricamente um representante dos trabalhadores, e o que se viu foi um governo marcado realmente por corrupção, isso vem sendo comprovado dia após dia, culminando na prisão dele em 2018, que foi algo que chocou o mundo. Como que vocês vivenciaram essas notícias e o fato da prisão do ex-presidente Lula? Eu, tomando como base a experiência que eu vivenciei em Santa Maria, quando a caravana dele esteve em Santa Maria, e toda aquela mobilização no entorno, isso foi pouco tempo antes dele ser preso, eu acredito que para ele e para as pessoas do entorno dele, a prisão, impressão minha pelo menos, a prisão dele foi uma surpresa. Eles realmente não tinham essa convicção de que ele poderia ser preso, como foi poucos dias depois. Porque o que a gente percebeu lá em Santa Maria, no entorno dele, da ex-presidente Dilma, muita fissura, até pode dizer assim, muita paixão, muita idolatria até. A gente olhando de fora percebe certas nuances, certos detalhes que impressionam. E eu acredito que para muitos, ou para a grande maioria, inclusive para ele, a prisão foi uma surpresa.
Eu já vejo pelo lado contrário. Você Será? vê como a gente tem ideia diferente. Com certeza. Eu acho que as caravanas no Brasil serviram, na verdade, para o partido pressionar a classe jurídica do Brasil a mostrar para eles, olha, vocês estão vendo aí, ó, o cara tem 30% nas pesquisas, vocês vão dar uma canetada, vão botar o cara na cadeia, entendeu? Olha a opinião do povo, vocês estão jogando esse contra aquele, né? Então, eu acho que diante de tudo o que se viu nesses últimos anos, e eu coloco de 2008 para cá, que quando foi, evidentemente, quando estourou a coisa do mensalão, né, que Roberto Jefferson denunciou e acabou acontecendo tudo aquilo, o PT vive essa instabilidade. Embora, fato isso, o PT montou um plano para governar o país por 30 anos. Então, eles não estavam pensando em tiro curto, estavam pensando em se efetivar. Só que aí entrou na questão o poder a qualquer custo. E aí é onde entra a corrupção, aí é onde entra os acordos e que acabou levando o presidente Lula à prisão. Não cabe julgamento, acho que isso aí é uma questão da justiça, né? Não, se está certo ou está errado, isso não cabe a... Para isso temos o sistema gente. judiciário, né? Exatamente. Mas, para terminar, fechar o parênteses aqui, o fato de ele ser ex-presidente não coloca numa condição diferente da minha nem da tua. Se ele errou, ele tem que pagar. Da mesma forma como se eu fizer alguma coisa errada, eu também vou sofrer as minhas consequências. Só para complementar, João, a minha impressão se fez a partir do momento em que o que eu percebi foi tipo uma redoma. Sim. Em volta, como se ele fosse uma pessoa inatingível, se todo aquele movimento no entorno ali tornasse ele uma pessoa inatingível ao braço da justiça, enfim. Mas eu acho que eles, no meu modo de pensar, eles usaram isso como uma estratégia política, justamente para tentar blindar o ex-presidente, jogar a opinião do povo, pressionar o judiciário a não prender. Aprendeu? Agora acalmou. E daqui a pouco realmente poderia, aquela possibilidade que a gente vislumbrava naquele momento, quer dizer, ele era pré-candidato, o PT realmente não tinha, pelo menos as lideranças todas diziam que não trabalhavam com outro nome, o candidato era o ex-presidente Lula, e eu acho que de fato eles não tinham outro nome, não à altura, né, do que significava politicamente o ex-presidente, para querer concorrer e daqui a pouco ganhar. Então, poderia daqui a pouco a justiça retardar um pouquinho aí, atrasar esse processo e ele concorrer. E olha, talvez a eleição pudesse ter sido diferente com ele concorrendo, porque o Lula, quando pega o microfone, ele faz um estrago, né? O que acredito que ele seria eleito, o que seria trágico, no meu modo de pensar. Porque poderia ser condenado na sequência. Sim. Né? E aí, como é que vai ficar? Você imagina a instabilidade... Se ficou feio fora do Brasil assim, imagina Entendeu? se ele tivesse sido eleito. Remonte aí, nós tivemos... de 89 aqui, são 30 anos praticamente, vamos dizer assim, 2 presidentes da República sofrendo um processo de impeachment e um preso. Me lembro de um jornalista brasileiro dizer o seguinte: o PT começou com presos políticos e terminou com políticos presos. Isso é complicado. Exatamente. O que vocês acham assim? Porque a gente, até a Helena mencionou essa função assim, de que parece que há uma redoma, que há toda uma idolatria pelo Lula. Por que vocês acham que ele desperta tantas paixões e também ódio, claro, mas tantas paixões, tantos seguidores? Porque a gente nota que quem ele coloca a mão, ele colocou a Dilma lá, o Haddad quase chegou. Quer dizer, por quê? A figura do Lula em si é tão importante para uma parte dos brasileiros. Eu tenho uma opinião aqui, o João também acompanha o Lula, talvez do aspecto de São Paulo, há muito mais tempo do que eu. Mas aí eu vou fazer uma comparação, que talvez eu vou tomar pedrada pela comparação que eu vou fazer, é provável. Mas do ponto de vista da paixão, aí eu coloco o ex-presidente Lula e Bolsonaro na mesma barca, do ponto de vista da idolatria. Eu acho profundamente complicado quando a gente deposita politicamente todas as esperanças, todas as fichas numa única pessoa. Exatamente. Não estou aqui comparando carreira política, moralidade de um e de outro, não é isso que eu estou fazendo. Meramente a questão da esperança. Lula, quando foi eleito, ele também tinha, de certa maneira, essa impressão de que agora ele vai resolver os problemas dos trabalhadores brasileiros. Está resolvido, vai ser uma canetada. Eu lembro de uma frase que o Lula falou sobre reforma agrária, e eu inclusive escrevi um artigo sobre isso que foi publicado no jornal lá em São Paulo, que ele dizia o seguinte, que ele ia fazer a reforma agrária numa canetada só.
Quer dizer, o Brasil não é um país que vai ser governado na base de uma canetada. Não é assim que as coisas se E o resolvem. parlamento faz o quê com eles? Exatamente. Mas o Lula despertou essa paixão pelo discurso que vendeu, que pareceu convincente. Então, ele despertou isso, né, ao longo do tempo. E as parcelas mais pobres da população também, acho que se privilegiaram um pouco disso. Então, justamente você falou em levar pedradas, imagina eu agora com minha resposta a Darcy. Eu acredito que é pela questão. Eu só tenho gás dentro de casa por conta do Vale Gás, eu só tenho alimento por conta do Bolsa Família, eu só fiz, muitas pessoas, né, curso superior por conta do ProUni. Isso tudo é vinculado à figura pública. E aí, pública. como se explica o empobrecimento da população? Foi uma política que, evidentemente, ela fracassou, né? Efeito cascata? Exatamente, foi uma política que fracassou. Isso é inegável. Tanto que não funcionou em lugar nenhum do mundo. Lamentável. Exatamente. Aí, para fechar essa parte da política aqui no nosso bate-papo, né, ficamos na torcida para que o mesmo, não digo do ponto de vista de corrupção ou não corrupção, mas de esperanças demasiadas, que o mesmo não ocorra com o presidente Jair Bolsonaro. Né? A gente deseja, já quase encaminhando nosso programa aqui ao final, realmente sucesso ao nosso novo governo. E que, como jornalistas aqui, vamos cobrir com toda a isenção possível, noticiando seja aquilo que é bom para o governo que está estabelecido ou aquilo que não é bom. Porque, inclusive, a gente tem aí do aspecto de mídia, o PT sempre bateu muito na mídia, na imprensa. Eu vejo que a campanha do atual presidente, Jair Bolsonaro, também bateu muito na imprensa, dizendo que essa mídia é amiga, essa mídia é inimiga, e tentando fazer uma diferenciação, não é, em relação à imprensa brasileira. E eu vejo que a imprensa brasileira, fazendo quase um editorial aqui, ela tem um papel fundamental justamente na difusão de informações, o que contribuiu demasiadamente para a questão de algum controle sobre a corrupção, para que os assuntos eles viessem à tona, né? Então, que isso realmente possa não ter esse viés aí, tratar uns como amigos, outros como inimigos, mas que a coisa possa melhorar. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, não tem como deixar de falar sobre os novos espaços que as mulheres conquistaram nesse ano de 2018. Eu vou trazer um pouquinho mais aqui para a coisa doméstica, Cachoeira do Sul, onde nós cobrimos Gabriela Belo, Lena Caetano, teve tiro de laço aí das mulheres, as mulheres tomando frente no agronegócio, na pecuária. A gente só tem a comemorar, né? A gente está de dona. A gente está de dona, a gente está minoria aqui. Então, não podemos falar, né? Não, isso que está aparecendo aqui, porque tem 2 meninos na operação, então... Não muita maioria. Perdemos. Foi o ano das pedreiras, inclusive. É mesmo. Trabalho muito bonito, de garra, de força, mostrou que as mulheres não são aquela delicadeza, frágil, nada aquela disso, delicadeza entendeu? toda. Foi o ano também do Estrelas do Laço, sucesso, Cachoeira do Sul, gente de fora, gente do Uruguai, da Argentina competindo aqui. Acho que E que eu achei muito legal. Trabalho bem feito. Eu não acompanhei o Estrelas do Laço, mas ouvi o pessoal comentar que os homens também participam do rodeio, sendo ele feminino, mas como uma forma de apoio também, eu acredito, de prestigiar e até de troca de experiências, né? Eu achei Eles muito não legal podem- isso, porque não é aquela coisa assim, é só de mulher, homem não participa, aquela coisa radical. Não é eles por aí. não podem ser os protagonistas, eles participam desde que a equipe seja liderada por uma mulher. Então, é o marido, o filho... Mas aí que familiar. tem aquele lance da integração, porque habitualmente é coisa de mulher, o homem não mete a colher, né? Não participa. Não, elas que se virem, elas querem montar cavalo, querem laçar, elas que se virem. E está acontecendo ao contrário, está acontecendo, na verdade, aquela união, aquela... O ponto é mais o protagonismo. Exato. Mas isso também acabou causando crespor na área dos tradicionalistas, porque Sim. o pessoal de MTG não aceitou e continua criticando bastante, então briga que vai longe. Vai. E nessa briga eu não posso me meter. Mas desejamos boa sorte às mulheres, né, que realmente vêm desempenhando um excelente papel e que elas realmente possam assumir mais posições, a gente realmente deseja isso, questão de igualdade na nossa sociedade. Obviamente que o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel,
dentro de uma casa também, mas no mercado de trabalho também. Menos competição, mais colaboração, É. né? E a questão assim, ó, quando uma pessoa sabe o que quer, homem ou mulher, eu acho que ela tem mais aqui correr atrás que investir. Puxando para mim, por exemplo, como exemplo, quando eu me criei, desde criança, eu queria trabalhar em rádio. Mas eu não tinha nem noção do que era rádio. Só sei que eu queria entrar para dentro da caixinha para falar e as pessoas me ouviam do outro lado. Era isso. Eu achava que rádio, eu quando criança, que rádio era uma caixinha cheia de gente miniatura dentro. Enfim. Certo, Leandro. Sério? Que inocência. Inocência. Mas hoje em dia eu falo isso, as pessoas dão risada realmente. Mas era o meu pensamento de criança. Depois, quando eu cresci, que eu achei que dava para eu investir naquela ideia, acho que eu estava com 17, 18 anos, eu fui atrás do meu sonho. Fui numa emissora de rádio, onde trabalhavam 99% dos funcionários eram homens, e eu queria, eu não pensei nisso, que era eu, uma mulher, no meio dos homens. Não, eu queria trabalhar no rádio, para mim era um serviço como qualquer outro. E na maior parte dos lugares onde eu trabalhei, sempre mais homens do que mulheres. Tanto que quando eu entrei em rádio, a Dalcira de Oliveira, radialista lá do Grupo Fandango, trabalhava na rádio, acho que era a única mulher, não, tinha a Terezinha Gomes também. Mas depois, quando eu consegui acesso ao rádio, sempre tinha aquele negócio, uma mulher no meio dos homens, e isso chamava muita atenção, porque não tem mulher no rádio. Hoje em dia, a maioria, ainda hoje em dia, predominam os homens, mas a questão do espaço, do buscar o espaço, e se fazer respeitar por isso. Eu acho que é o fundamental, independentemente do que tu goste, do qual seja o teu sonho, em que setor. A nossa pedreira, o marido dela que incentivou ela a ser pedreira, a pintar, a virar massa de cimento. Fazendo um parêntese para o telespectador, quem sabe não acompanhou a reportagem, a gente fala em pedreira, não está simplesmente virando massa, também, né, se precisar. Sim. Mas, na verdade, é uma profissional da área, que dirige equipes, mestre, né? De obras. Hoje ela tem uma construtora, a construtora Mari. Isso aí. Isso é muito legal. E é uma perspectiva que se abre para 2019 agora, né? A Coordenadoria da Mulher está com um projeto já na mão e deve abrir nos próximos dias, agora acho que no início de janeiro já, uma turma de formação de pedreiras. E eu vejo essas mulheres que elas conseguem se destacar naquilo que elas fazem, como aquelas que não olham para o problema, para a condição de que eu sou mulher, eu sou frágil, eu não vou conseguir. Elas olham para a capacidade delas e vamos lá. E vamos vencer as dificuldades, porque os homens também têm dificuldades em suas determinadas áreas, não é? Então, eu acho que é especial isso. Quando você olha para a tua capacidade, para as tuas potencialidades, desenvolve isso da melhor forma possível, se dedica e mostra que você é capaz, independentemente se você é mulher ou homem, enfim. Não está ligado ao sexo isso. E com essa boa mensagem, com essa ideia, a gente fecha o nosso bate-papo deste programa especial aqui, desejando que em 2019 todos nós possamos correr atrás dos nossos sonhos. Tudo com planejamento, com persistência, é possível chegar, é possível atingir, né? Estabeleça metas, né? Corra atrás para atingir essas metas e você certamente vai chegar lá. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Darcy, Lena, João, Gabriela, feliz 2019 para cada um de vocês também. Para todos nós. Para você em casa também, tá especial. É isso aí. Para você de casa, ano novo. Nosso muito obrigado pelo carinho nesse ano de 2018 no NT Sul, o NT Sul Mais, que também entrou no ar. É o nosso filho mais novo, né? Aqui da TV Novo Tempo. Obrigado de coração pelo carinho, pela companhia, pelas reportagens que foram compartilhadas. A gente bate muito na tecla do jornalismo colaborativo, ou seja, você de casa participa, faz a sugestão, opina, e isso é muito bom, enriquece para a gente construir um jornalismo cada vez melhor. Feliz 2019, tudo de bom, sucesso e a gente se encontra por aqui. Continue com a gente. Feliz ano novo, gente! Tchau.